Bom, galera, voltando aqui. Então vejam, olha só. O juiz, ao receber os autos de inquérito policial, desculpa, o juiz, ao receber os autos de prisão em flagrante, o que ele vai fazer? Ele vai olhar no artigo 310 e vai tomar uma daquelas alternativas trazidas pelo artigo 310. Ou seja, ele vai converter a prisão em preventiva, ou ele vai relaxar a prisão, ou então ele vai conceder liberdade provisória. Lembrando que, com a inovação trazida pelo pacote anticrime, ele vai tomar uma dessas três opções em audiência de custódia, a qual deverá ser marcada no prazo de 24 horas. Beleza? Tranquilo? Joia? Bom, ainda sobre convalidação judicial da prisão em flagrante, né? Lembrando que a prisão em flagrante, meus amigos, ela tem um curto espaço, né? Tem um curto tempo de duração, porque ela é insubsistência, né? A sua insubsistência, ela nos diz isso. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Bom, galera, ainda no artigo 310, e lembrando que a gente vai ver cada um desses incisos contidos no artigo 310, né? Mas antes de falar de cada um dos incisos, é importante que a gente dê uma atenção ao parágrafo 1º do artigo 310, tá? Parágrafo 1º. Por quê? Porque o parágrafo 1º do artigo 310, ele teve uma pequena alteração, né? O pacote anticrimes, ele incluiu uma expressão aí que o tornou o parágrafo 1º obrigatório. Vamos ver? Vamos ver? Olha só. Como era o parágrafo 1º do anterior, né? Antes dessa alteração. Lembrando que antes dessa alteração não era parágrafo 1º, era parágrafo único. Tudo bem? Era parágrafo único, tá? Então, como era o parágrafo único do antigo artigo 310? Era assim, olha: se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato nas condições constantes no inciso 1 a 3 do caput do artigo 23 do Código Penal, ou seja, os casos de exclusão da ilicitude, poderá fundamentalmente conceder ao acusado liberdade provisória mediante a termo de comparecimento a todos os atos processuais sob pena de revogação. Então, o que o parágrafo 2º, o parágrafo 1, o antigo parágrafo único nos dizia? Dizia o seguinte: se o juiz perceber que o acusado cometeu a infração penal amparado pelos casos de excludente da ilicitude, ele pode conceder a liberdade provisória mediante ao comparecimento do acusado a todos os atos processuais, sob pena de revogação, tá? O que aconteceu? O que mudou agora com o advento da Lei 13.964 de 2019? O que mudou com o pacote anticrimes? Meus amigos, quase nada, tá? Primeira coisa, parágrafo único virou parágrafo 1º, tá? Parágrafo único virou parágrafo 1º. E que mais? Bom, no teor, a lei, o pacote anticrime só incluiu a obrigatoriedade de comparecimento aos atos processuais. Só isso, tá? A doutrina, ela já entendia que o acusado era obrigado a comparecer aos atos processuais sob pena de revogação, mas o pacote anticrime tornou expresso esse entendimento doutrinário, tá? Então, como que ficou agora o parágrafo 1º do artigo 310, que antes era parágrafo único? Ficou desta forma: se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes no inciso 1 a 3 do caput do artigo 23 do Código Penal, né, poderá fundamentalmente conceder ao acusado liberdade provisória mediante a termo de comparecimento obrigatório, tá? Comparecimento obrigatório a todos os atos processuais sob pena de revogação. Beleza? Tranquilo? Joia? Ou seja, o parágrafo 1º agora incluiu a expressão obrigatoriedade de comparecimento. Tranquilo? Beleza? Joia?
Bom, galera, então vejam, olha só, do tópico convalidação judicial da prisão em flagrante, é isso que eu queria que vocês colocassem, tá? Colocassem essa alteração do artigo 310 caput, né? Que agora incluiu a obrigatoriedade de audiência de custódia em 24 horas, tudo bem? Beleza? E que mais? E também essa alteração trazida lá no antigo parágrafo único, que agora é parágrafo 1º, né? Tornando obrigatório o comparecimento do acusado nos atos processuais em caso de concessão de liberdade provisória por conta do juiz ter percebido que ele cometeu a infração amparado pelos casos de excludente de ilicitude. Tudo bem? Beleza? E para finalizar esse tópico, eu queria que vocês colocassem que, como já estudado, a prisão em flagrante, ela possui um curto tempo de duração, um curto prazo de duração. Ela não subsiste por si só, tá? Beleza? Então, para ficar organizado o caderno, coloquem o seguinte: convalidação judicial da prisão em flagrante. Vocês vão colocar a prisão em flagrante, conforme o artigo 310, ela tem duração por curto prazo de tempo, tá? Por curto prazo de tempo. Ponto. Aí vocês vão colocar: o artigo 310 foi modificado pela lei 13.964 de 2019, no seguinte sentido: primeiro, mudança no caput, vírgula, obrigatoriedade de audiência de custódia, na qual o juiz, ele decidirá entre as 3 alternativas previstas, quais sejam: relaxamento da prisão em flagrante, segundo, conversão da prisão em flagrante em preventiva, e terceiro, concessão de liberdade provisória com ou sem fiança. Ponto. Aí vocês vão colocar, atenção, o parágrafo primeiro do artigo 310, coloca entre parênteses, modificado pela lei 13.964 de 2019, fecha parênteses, inclui, a partir de sua vigência, inclui a obrigatoriedade de comparecimento do acusado a todos os atos processuais no caso de concessão de liberdade provisória em que o acusado praticou o fato amparado por alguma causa excludente de ilicitude. Tudo bem? Ponto. Aí coloquem: o antigo parágrafo único do artigo 310 se transformou no parágrafo 1º do artigo 310, com a inclusão da expressão obrigatoriedade. Matou, tá? Meus amigos, minhas amigas, com essas informações, vocês são capazes de responder a qualquer indagação relacionada ao artigo 310, tá? Tranquilo? Beleza? Joia? Todo mundo entendeu?